Eu só quero saber se já foi compartilhada a apresentação com eles. O PowerPoint aí já está à vista para todos os alunos? Não, não, compartilhou ainda não. Não? Não. Então vamos compartilhar? Pode, fica à vontade. Você que manda agora. Isso. Show. Posso iniciar? Fala um pouquinho de você aí, depois você inicia. Só pra gente só se apresentar aí. Perfeito. Uma boa noite a todos. Eu me chamo Marcos Ferreira Brabo, sou técnico em aquicultura, sou engenheiro de pesca, especialista em qualidade e segurança dos alimentos, mestre e doutor em ciência animal, atualmente professor da Universidade Federal do Pará, onde ministro aula exclusivamente no curso de engenharia de pesca, faculdade a qual eu pertenço, curso esse que é ofertado no município de Bragança, que fica localizado a aproximadamente 200 quilômetros de Belém, capital do estado do Pará, do Salgado qual paraense, né, Marcos? perfeito, Eu ainda do qual lembro. eu tenho a satisfação de ter nascido, né? E de ter feito minha carreira aqui profissionalmente. Tive a oportunidade de atuar na empresa de assistência técnica e extensão rural do estado do Pará, na Emater Pará, em 2 escritórios locais, no escritório local de Abaetetuba, um escritório que fica a cerca de 100 quilômetros de Belém. Eu trabalhei também no escritório local de Santa Isabel do Pará, na Emater, a 35 quilômetros de Belém. E logo depois tive a oportunidade de assumir um cargo comissionado, uma gerência de fauna, aquicultura e pesca, dentro da diretoria de licenciamento ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará. Então, trabalhei com licenciamento ambiental na área da aquicultura e, desde então, estou na condição de docente. Trabalhei como professor durante 3 anos e meio no Instituto Federal do Pará, então fui professor do IFPA, aqui no campus de Bragança, onde tive aí a felicidade de coordenar os cursos técnicos, tanto de pesca quanto de aquicultura. E desde o ano de 2012 eu sou professor da Universidade Federal do Pará, onde atuo com pesquisa e extensão na área de economia aplicada à pesca e à aquicultura, ou seja, mercado é o meu assunto preferido, tá? E coordeno o laboratório de negócios sustentáveis com pescado, né? Um espaço que o Instituto de Estudos Costeiros destina para trabalhos voltados à economia aplicada à pesca e aquicultura. Rapaz, mas isso aí cresceu muito, moço. Pelo amor de Deus. Rapaz, Verdade. tô feliz da vida, viu? Porque, nossa, que bacana. Gostei. Cresceu muito aí, viu? Que Eu legal. que estou feliz pelo convite e pela oportunidade de estar interagindo com seus alunos aí, Imagina. e tenho Eu fico, certeza que boas informações vêm na aula de hoje para complementar o que você já ministrou ao longo da disciplina. eu fico feliz porque eu falo muito de vocês aí, que a minha referência de formação como pesquisador e profissional é a UFPA, é o Pará. Então, apesar de não exercer no momento, trabalho com produção pesqueira, porque a minha formação acadêmica de mestrado e doutorado com Vitória Isaac, com o Ixampou, você deve conhecer, é na parte de dinâmica pesqueira, né? Então, no momento, eu não estou exercendo trabalho com dinâmica, mas me deu uma formação muito boa para estar atuando aí nas áreas atualmente eu leciono. Fica à vontade e pode iniciar. Bom, a nossa palestra está intitulada O Mercado da Piscicultura no Brasil e suas perspectivas de exportação, né? Ao receber o convite do professor Milton Júnior para ministrar uma palestra sobre mercado para vocês, eu fiz questão de dar o enfoque na exportação em função de 2 fatores. Um, da taxa de câmbio atual, e 2, em função da grande expectativa aí
dos investimentos que têm sido feitos no Brasil, em especial de capital estrangeiro, do nosso país está começando a atender grandes mercados mundiais, ou seja, exportando peixe oriundo de piscicultura para os grandes importadores, Estados Unidos, Japão, China, entre outros. Mas para a gente começar a falar sobre... Deixa eu ver aqui. Ah, perfeito. Mas para a gente começar a falar acerca de mercado da piscicultura, a gente tem que compreender o quão importante ela é em termos de produção de pescado em escala mundial. Ou seja, no ano de 2017, que é o último dado que a gente tem da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, relativo ao ano de 2019, tá? A produção mundial de pescado é de 172 milhões de toneladas aproximadamente. Em valores monetários, isso representa cerca de 380 bilhões de dólares. Né? Desse total, 80 milhões de toneladas aproximadamente é oriundo da aquicultura, ou seja, da criação ou cultivo de organismos aquáticos. É importante a gente saber diferenciar aí os dois termos, aquicultura e piscicultura. Quando eu falo em aquicultura, eu estou falando de criação ou cultivo de organismos aquáticos de maneira geral, de peixes, de crustáceos, de moluscos, de equinodermos, de algas, de tudo o que viva no ambiente aquático e seja utilizado no atendimento das necessidades humanas, em especial a alimentação. E hoje, essa produção de 80 milhões de toneladas, ela representa aproximadamente 230 bilhões de dólares, né? Ou seja, é uma produção mais significativa do que a pesca em valores monetários, apesar de que, em termos de volume, a pesca ainda contribui com um volume maior do que a aquicultura. A pesca contribui desde meados da década de 80 com cerca de 90 milhões de toneladas. Essa produção tem se mantido estável desde então, enquanto a aquicultura é o ramo da produção animal que mais cresce no planeta e tem sustentado aí uma taxa de crescimento relativo de 5% ao ano desde a década de 80. Tá? E a principal atividade da aquicultura é a criação de peixes de água doce, é a piscicultura continental. Né? Essa produção da piscicultura continental ela representa 55% do total produzido pela aquicultura. Cerca de 98 bilhões de dólares é esse mercado. 41% do total da aquicultura mundial. Tá? Para a gente ter ideia do quanto o Brasil é importante, do quanto o Brasil representa nesse contexto, eu coloquei a produção mundial novamente e logo abaixo a produção brasileira. A produção brasileira da piscicultura é de aproximadamente 500 mil toneladas no ano de 2017, ou seja, cerca de 1% do total mundial. Então, o Brasil contribui somente com 1,1% do total da piscicultura mundial. E, em valores monetários, considerando a cotação do dólar de 3,31, que era o que se via em dezembro de 2017, a gente tem aí um valor dessa produção de 955 milhões de dólares, 0,9% do total mundial. Mas essa produção, ela hoje é pauta de exportação do Brasil, é um produto importante em termos de exportação. A verdade é que nesse ano de 2017 a gente exportou apenas 2,9 mil toneladas, ou seja, 1% do que foi produzido pela piscicultura brasileira foi exportado. 1% aproximadamente. 99% foi destinado ao mercado interno. Né? Tudo isso que eu falei até agora é focado em alimentação humana. A gente tem que ter em mente que a produção piscícola ou da piscicultura ela não tem como foco apenas a alimentação humana. Eu posso estar produzindo peixes para utilizar como isca viva, como foi o exemplo que eu citei do lambari aí na apresentação. Eu posso estar utilizando como peixes ornamentais,
eu posso estar utilizando para fim de recomposição ambiental, ou seja, repovoamento. Tudo que eu falei e o que eu vou falar daqui para frente é única e exclusivamente alimentação humana, tá? Nesse contexto, a comercialização da piscicultura brasileira no mercado interno, eles têm várias formas de apresentação e conservação, vários tipos de comercialização. Uma delas, a primeira que eu citei aqui, é o peixe vivo, ou seja, o peixe comercializado vivo em feiras livres ou mercados públicos. Você tem o peixe inteiro fresco ou eviscerado fresco, conservado única e exclusivamente em gelo, também em feiras livres e mercados públicos. Aí é um outro exemplo de mercado público onde você tem disponível esse tipo de produto. Até agora eu falei só de peixe vivo, de peixe inteiro fresco e de peixe eviscerado fresco. Ou seja, eu falei só daquilo que é conservado única e exclusivamente em gelo. A partir daqui, um outro canal de comercialização, que são os supermercados, as peixarias, que apesar de também comercializarem peixe fresco, têm como foco principal os produtos congelados, em especial filés de peixe congelado, tá? Só que para que esse produto chegue a um supermercado ou uma peixaria e seja comercializado dessa forma, ele obrigatoriamente deve passar por estabelecimentos processadores, ou seja, unidades de beneficiamento de pescado ou abatedouros frigoríficos de pescado, devidamente inspecionados, dependendo da escala comercialização ocorre. Ou seja, se eu tenho estabelecimento processar esse produto aí em Goiás para ter estabelecimentos processadores com selo de aprovação do Serviço de Inspeção Estadual, mas obrigatoriamente eu preciso que ele passe por estabelecimentos processadores para que eu possa estar fornecendo esses produtos congelados. E depois das feiras, dos mercados públicos, dos supermercados, das peixarias, a gente pode ter bares e restaurantes. É o food service, tá? Quando chegar lá no final da apresentação, que eu for falar dos impactos do coronavírus, dos impactos da Covid-19, da doença promovida pelo novo coronavírus, no mercado de pescado, no Brasil, a gente vai ver que esse ramo movimentou muito o setor em termos de prejuízo, vamos dizer assim, com essa paralisação que a gente está tendo para fim de isolamento social. Tá? Bom, o principal produto da piscicultura brasileira é a tilápia do Nilo, Oreochromos niloticus. Na verdade, nós temos hoje várias variedades de tilápia sendo produzidas no Brasil, né? E hoje, a produção de tilápia, no ano de 2019, esse é o dado da Peixe BR, representa 57% da produção nacional, ou seja, 432 mil toneladas. O principal produtor é o estado do Paraná, em segundo lugar vem o estado de São Paulo, em terceiro, Santa Catarina, em quarto, Minas Gerais, e em quinto, o estado de Pernambuco. Tá? Então, 57% da produção nacional é tilápia, e está nesses estados aí, contemplados em seus 4 primeiros lugares aí por estados das regiões sul-sudeste do Brasil. Né? Estabelecimentos processadores, ou seja, para você poder trabalhar filé de tilápia congelado, a exigência deles é por uma tilápia acima de 800 gramas. Tá? Esse é o peso mínimo. Mas para comercialização de peixe inteiro fresco, você consegue observar em estados da região norte e alguns estados da região nordeste, como o Maranhão e o Piauí, peixes de meio quilo e até 400 gramas sendo comercializados dessa forma. E o grande trunfo dessa espécie é que ela apresenta uma carne branca e suave que pode ser preparada aí de diversas formas.
E aqui eu separei para vocês alguns produtos que são ofertados no mercado nacional, no mercado interno de tilápia. O primeiro deles é o principal, é o carro-chefe da piscicultura brasileira, é o filé de tilápia congelado, né? Aqui nós temos outros cortes também congelados, a posta de tilápia, a ventrecha de tilápia e alguns produtos elaborados à base de carne mecanicamente separada. Ou seja, o rendimento de filé de tilápia gira em torno de 30%. Isso é diretamente influenciado pelas variedades que são produzidas. Mas e o restante? E a carcaça? O que se faz com esse resíduo? Ou o que eu posso fazer com esse resíduo? Então, uma das alternativas é a carne mecanicamente separada, que hoje já serve aí para você estar elaborando diversos produtos que são ofertados no mercado nacional, em especial os supermercados e peixarias. Aqui eu citei o steak de tilápia, tirinha de tilápia, lasanha e escondidinho de tilápia. Tudo à base de CMS, né? Bom, 57% do que é produzido no Brasil é tilápia. 38% são peixes nativos, né? Se a gente somar 57 com 38, a gente vai ter 95%. E os outros 5% são outras espécies exóticas, em especial as carpas. Só que eu não vou me ater aqui às carpas, eu vou falar do mercado maior e escolhi 3 peixes nativos. Na verdade, 2 representam grupos de peixes nativos para a gente falar, tá? Escolhi o tambaqui e os outros peixes redondos, tá? Escolhi o pirarucu e escolhi o pintado, surubim, caxara ou demais espécies e híbridos aí que a gente possa ter a partir desses pimelodídeos, desses bagres, tá? Em termos de produção de peixes nativos, o estado de Rondônia é o maior produtor nacional e o carro-chefe é o tambaqui. O Mato Grosso vem em segundo lugar. No Mato Grosso, a produção se dá principalmente de tambaqui e tambatinga, situação muito similar à do Maranhão, que é o terceiro lugar. Tambaqui e tambatinga. A tambatinga é um híbrido oriundo da fêmea do tambaqui com o macho da pirapitinga. A espécie do tambaqui é o Colossoma macropomum e a espécie da pirapitinga é a Piaractus braquipomos. É a única espécie do gênero Piaractus de ocorrência na bacia amazônica. Ela tem ocorrência na bacia amazônica e na bacia Araguaia-Tocantins. Em quarto lugar vem o estado do Pará e em quinto lugar o estado do Amazonas, que por sinal é o principal mercado consumidor desse tambaqui. Grande parte do que é produzido em Rondônia é produzido para atender ao mercado da região metropolitana de Manaus, ou seja, tem como destino o estado do Amazonas. Então está aí a principal espécie de peixe redondo, né, que a gente vai falar hoje, eu que eu vou mostrar os produtos. Mas quando a gente fala de peixes redondos, a gente consegue contemplar aí tambaqui, Colossoma macropomum, a pirapitinga, Piaractus braquipomos, a tambatinga, que é o híbrido do tambaqui com a pirapitinga, e o tambacu, que é o híbrido do tambaqui com o pacu, Piaractus mesopotâmicos. A gente poderia até dar uma ênfase também no Piaractus mesopotâmicos, no pacu, mas ele tem perdido muito espaço, né, na última década aí para esses outros peixes redondos. Tá? Ele já teve muito mais em evidência, uma produção muito mais significativa. Em Rondônia, o tambaqui é tão importante que ele tem aí até monumento, né? Então, na cidade de Urupá, você tem aí um monumento para o tambaqui. No mercado regional, ou seja, na Amazônia, o tambaqui é comercializado inteiro fresco de 2 a 3 quilos. E para os estabelecimentos processadores, para as unidades de beneficiamento e abatedores frigoríficos de pescado, geralmente com peso acima de 1 quilo. E existe uma iniciativa amazonense, né, na qual é comercializado um tambaqui entre 400 e 500 gramas, ticado. Ou seja, eu vou mostrar aqui que fica melhor do que eu comentava. Esse é o tambaqui curumim ticado, uma iniciativa amazonense que, a partir desses cortes realizados no corpo do animal, você consegue
aí quebrar literalmente as espinhas, e quando você faz ele frito, você não precisa se preocupar com a retirada dessas espinhas. Aqui são os produtos à base de tambaqui. Tambaqui eviscerado, congelado. Aqui eu tenho o tambaqui espalmado, congelado. Tenho a banda de tambaqui com cabeça e a banda de tambaqui sem cabeça. Todos os produtos congelados, tá? E aqui sem espinhas, ó. Sem espinhas a gente tem o filé de tambaqui, a gente tem o filé em tiras, a gente tem CMS também de tambaqui, ou seja, carne moída, tá? Que aí eu coloquei de duas marcas distintas, mas os dois estão representando o mesmo produto, é CMS. Um ele chamou de picadinho de tambaqui, o outro ele chamou de carne moída. E, além disso, outros cortes, que também podem ser considerados cortes nobres, como o filé, como a banda. Aqui a gente tem a posta de tambaqui congelada, né? A costela de tambaqui congelada e a costela com lombo. O que seria essa costela com lombo? Quando a gente tem só o palito, só a ventrecha, tá? A gente diz que é a costela. Quando contempla o lombo, a gente chama de costela com lombo, tá? E esse produto aí, ó, ele foi premiado no ano de 2011 na maior feira da indústria de pescado do mundo, em Bruxelas, na Bélgica, tá? Então, costelinha de tambaqui marinada, ou seja, vamos entrar na discussão da exportação mais tarde. Não é só porque o importador gosta de comer tambaqui que ele vai comprar tambaqui do Brasil ou de quem quer que seja, tá? E a gente vai conversar sobre isso. E aqui duas inovações, né? Aqui é o suan de tambaqui, que é um nome, uma nomenclatura de um corte derivado aí dos suínos, né? E o caldo de tambaqui. Olha que espetacular essa inovação em termos de produto, tá? E, além disso, né, o único redondo que eu encontrei aí também industrializado foi a Tambatinga, o híbrido Tambatinga, que vai apresentar os mesmos produtos, obviamente, do que a espécie pura, do que o Colossum acropon ou o tambaqui, né? Bom, o nosso outro peixe nativo é um peixe extremamente promissor do ponto de vista zootécnico, mas que, em termos mercadológicos, ainda apresenta alguns percalços para poder se estabelecer como uma espécie realmente de importância para a piscicultura brasileira. É o pirarucu, Arapaima magíveis, né? É um peixe originário da bacia amazônica, né, que pode aí alcançar até 3 metros e pesar até 200 quilos, tá? E que a comercialização ela se dá com exemplares inteiros frescos acima de 10 quilos. Então, acima de 10 quilos, você já tem comercialização de pirarucu. E esse peso ele é obtido, geralmente, em um ano de criação, né? Então, um ciclo de produção de pirarucu, seja ele em tanques suspensos, em viveiros escavados, ou mesmo em tanques rede, você tem aí 10, 12, até tem literatura que fala em 14 quilos aí de obtenção de desempenho zootécnico do tambaqui por ano, tá? No mercado regional, na Amazônia, a gente tem um produto que é um produto diferenciado, chamado de manta, que é o peixe seco e salgado. Por isso que ele recebe também a nomenclatura de bacalhau da Amazônia. E o que ocorre hoje é que o peixe oriundo da piscicultura, da qual o Rondônia é o principal produtor nacional, de acordo com as estatísticas oficiais, é que a concorrência com a pesca é muito grande, em especial com o produto dos lagos manejados em unidades de conservação no estado do Amazonas, em reservas de desenvolvimento sustentável, principalmente. Então está aqui, ó, também filé congelado de pirarucu ofertado no mercado nacional, e aqui a manta, que é esse produto regional que gerou a nomenclatura aí de bacalhau
da Amazônia, tá? Que nada mais é do que o pirarucu seco e salgado. Assim como o tambaqui, né, esse peixe que eu vou falar agora, ele representa um grupo, tá? Por quê? Porque eu não vou falar de uma única espécie. Quando eu falei de tambaqui, eu falei de 5 peixes aí, né? Eu falei de tambaqui, falei de pirapitinga, falei de pacu e de 2 híbridos, de tambatinga e de tambacu. E agora eu vou falar, não vou falar de surubim, nem de pintado, nem de caixara, nem de qualquer outro nome vulgar desses que vocês conheçam. Eu vou falar do nome vulgar, do híbrido. Eu vou falar do pintado amazônico ou pintado real. Esse também é um peixe de importância muito grande para uma determinada região brasileira, que nesse caso seria a região centro-oeste, em especial o estado do Mato Grosso do Sul, a cidade de Itaporã, e aí o monumento na entrada da cidade, um pintado, é onde fica localizado um empreendimento chamado Mar e Terra, um empreendimento que foi vendido para um grupo paranaense, que muito provavelmente vai deixar de produzir peixe nativo para estar produzindo exclusivamente tilápia com fins de exportação. Então, no caso do pintado, quando ele é vendido inteiro fresco, geralmente é acima de 2 quilos. E quando é comercializado com estabelecimentos processadores, 1,3 kg. E hoje, a principal espécie, vamos dizer assim, produzida é o pintado amazônico ou pintado real, que é o híbrido do Pseudoplatystoma reticulatum, caixara, com o Leiarius marmoratus, com o jundiá amazônico. Ele também é conhecido como caxandiá, né? Então, tem aí outros nomes vulgares, mas esse nome, pintado real, não é nem um nome adequado da gente estar utilizando, porque ele é um produto, né? Ele é um produto do projeto Pacu. Na verdade, o nome mais comum da gente encontrar na internet aí vai ser mesmo pintado amazônico, tá? E foi um híbrido aí onde pesou muito o gene da onivoria do jundiá, né? Do jundiá amazônico. Como assim? A intenção era simplificar o manejo alimentar, ou seja, a adaptação desse peixe carnívoro aí ao alimento artificial e, obviamente, tentar diminuir o teor de proteína bruta na fase de terminação, ou seja, tentar diminuir de 40% de proteína bruta para um nível menor, para que a gente pudesse ter uma diminuição nesse custo de produção, tá? Mas o ganho principal é justamente no rendimento de carcaça, porque esse cruzamento fez com que a cabeça do animal ficasse muito menor em relação ao restante do corpo, o que, obviamente, proporciona um rendimento de filé mais interessante para a indústria. E é por isso que o principal produto da indústria é o filé de pintado. E aqui a gente tem outros cortes. A banda de pintado sem espinha, a posta de pintado também sem espinha e a outra posta ali com espinha na embalagem da Copacol. Esse slide aqui eu guardei especialmente para vocês aí, para a turma de engenharia agronômica, né, da Universidade Uniaraguaia, para mostrar o quê? Para mostrar que a produção da piscicultura no estado de Goiás, ela tem diminuído. Ela diminuiu de 34 mil toneladas no ano de 2016 para 29.500 toneladas no ano de 2019, de acordo com os dados da Peixe BR. E o carro-chefe é a tilápia, mas é muito significativa a produção de peixes nativos também. Impressionante, a tilápia ficou aí com 17 mil toneladas e os nativos com 11 mil toneladas, e eu tenho certeza que os nativos são exatamente esses que eu explanei agora, o grupo dos redondos e o grupo do pintado, do surubim ou do caixara. Bom, e quais são as perspectivas para o mercado interno? Eu coloquei uma tabelinha aí apresentando a crescente, o incremento que vem sofrido o consumo mundial de pescado, em quilo por habitante ano. Em 1980, isso aí era de 11,7 quilos. Hoje, isso é de 20,3 quilos. Isso é a média mundial, isso é dado da FAO também. Tá? E no Brasil, nesse mesmo ano,
no ano de 2017, a Peixe BR atestou, a Peixe BR é a Associação Brasileira de Piscicultura, atestou que o consumo médio do brasileiro de pescado era de 9,5 quilos por ano, ou seja, a gente consome menos da metade da média mundial. E isso faz com que a gente necessite de campanhas de marketing para que a população venha aí a consumir mais peixe. Obviamente que o marketing é fundamental, você precisa conhecer para você poder vender e comprar, obviamente, mas o principal fator limitante para isso ainda é o preço, né? A proteína animal mais consumida no mundo é o pescado, tá? O pescado é a proteína animal mais consumida no mundo. E no Brasil, ela é apenas a quarta proteína animal mais consumida. Então, ela fica atrás da carne de ave, da carne bovina e da carne de suíno, né? 9,5 quilos por ano. Ou seja, isso tem que ser incrementado significativamente. O principal fator limitante, preço em relação às demais proteínas de origem animal. E aqui a parte mais triste da apresentação, da palestra, né? É a balança comercial brasileira de pescado. A gente está falando de exportação da piscicultura. E a gente tem que ter em mente o quê? Que hoje a nossa balança comercial é extremamente deficitária. Ou seja, a gente importa muito mais do que exporta. A gente importa cerca de 10 vezes mais do que a gente exporta. E isso, obviamente, gera um déficit. Tá? E esse déficit, ele, no ano de 2019, ele bateu aí, ó, em 962 milhões de dólares. Né? Então, é dinheiro que a gente está deixando de gerar emprego, de gerar renda aqui no Brasil para estar comprando polaca do Alasca da China, merluza da Argentina, panga do Vietnã, dentre outras espécies. Esse aqui é um gráfico que apresenta as colunas aí referente aos anos da exportação da piscicultura brasileira de 2015 a 2019. Vocês podem ver que ela estava sofrendo realmente uma crescente. Saiu de 701 toneladas, ou seja, praticamente nada em 2015, para 6.500 toneladas em 2019, o que ainda é muito pouco. Esses dados são do Ministério da Economia. E esse é um slide talvez o mais polêmico da apresentação, porque a gente vai ver que os principais mercados para o qual a gente exporta os produtos da nossa piscicultura, eles são, hoje, Japão, China e Estados Unidos. Os Estados Unidos, em primeiro lugar, obviamente, o Japão em segundo e a China em terceiro. Mas onde é que eu quero chegar? Né? Eu quero chegar no seguinte: olhem, atentem para os produtos que são comercializados, principalmente. São subprodutos de peixe impróprio para alimentação. Não é filé de peixe congelado. Entendeu? Filé de peixe congelado é principalmente para o mercado norte-americano, tá? Para o Japão e para a China. Esses produtos aí são produtos não comestíveis. Pasmem. Ou seja, a gente ainda não está participando daquele grande mercado que eu coloquei lá no início da apresentação, quando eu falei da importância dessa atividade em termos de comércio no planeta. Né? E aí eu separei aqui algumas reportagens para apresentar para vocês. Ó. Exportação de tilápia cresce em 2019 com destaque para o filé congelado. Isso é fruto de quê? Isso é fruto principalmente da política cambial brasileira. Né? Hoje o dólar está em 5,40 aproximadamente. Então, se a gente não tivesse passando pelo período da pandemia, essa exportação aí era algo extremamente promissor aos piscicultores brasileiros. Tá? E hoje um estado que vem ganhando muito destaque nesse mercado é Mato Grosso do Sul, em função de um grande projeto implantado em águas públicas de domínio da União. É o projeto da Tilabras, que é um projeto de produção de tilápia em tanques-rede de grande volume, investimento de capital internacional. Tá? Esse aí, com certeza absoluta, num curto espaço de tempo, você vai ver responsável por uma grande parcela da produção brasileira.
É um projeto realmente muito grande. E essa aqui é uma novidade recente, quentíssima. Uma novidade aí do dia 6 de abril, ou seja, China habilita 11 novas plantas no Brasil para exportação de tilápia. Ou seja, nós estamos aptos a exportar para a China. Obviamente que esse período agora ele dificulta qualquer tipo de relação comercial nesse sentido. Em função do quê? Em função de que a China precisa primeiro se recuperar da queda na atividade econômica naquele país, para que ela passe novamente a ser um grande consumidor desse tipo de produto em escala mundial. Até então, a maior parte da população vai optar por alternativas aí de menor preço, né? Então, alguns não vão nem ter possibilidade de pleitear a proteína de origem animal. A soja é uma das principais alternativas nesse momento aí, pós-pandemia ou durante a pandemia, que a gente sabe que a situação é crítica em termos econômicos. Bom, e os cenários durante e pós a pandemia? O que acontece? Tem um tipo de produto ofertado, em especial na região norte do país, parte da região nordeste, que é o peixe fresco. É o peixe comercializado em feiras, em mercados públicos. Esse aí vai sofrer muito. Por que ele vai sofrer muito? Porque o isolamento social promoveu o seguinte: as pessoas, as famílias de maior poder aquisitivo, foram ao supermercado, se abasteceram de alimento e compraram principalmente produtos de elevada praticidade, né, e período extenso de vida de prateleira, o que não é o caso de produtos frescos. Então, aquele mercado direto do piscicultor com o varejista ou do piscicultor com o consumidor final, ele ficou, obviamente, comprometido. Porém, para o peixe congelado, ele foi interessante. Para a tilápia, ele é interessante. Então, na minha avaliação, os peixes redondos, nesse momento, vão sofrer. E a tilápia? Não, a tilápia continua funcionando, a indústria processando. O que não quiser vender nesse momento agora, você conserva, você estoca na indústria, e o que quiser vender tem saída nos supermercados, apesar do grande baque que sofre o fechamento de bares e restaurantes, né? Então, isso também é um impacto significativo. E, nesse momento, a exportação ela não é uma alternativa. Por quê? Porque as principais economias mundiais elas também encontram-se em recessão. Ou seja, elas também sofreram com a queda da atividade econômica, e o mais interessante é realmente que você venha a atender a esse mercado interno, mas principalmente com produtos como o filé de peixe congelado. Então, na minha avaliação do cenário durante e pós-pandemia, a tilapicultura, que representa 57% da produção brasileira, é quem vai sofrer menos. Os peixes redondos, nesse momento agora, passam por dificuldades que podem ter sido mascaradas, vamos dizer assim, pelo período da Semana Santa, que veio aí logo depois desse período de isolamento social, né? Mas essa época aí pós-pandemia, principalmente para quem tem grandes quantidades a serem comercializadas e tendem a ter esse canal de comercialização das feiras e mercados públicos como principal canal, vai sofrer mais do que quem tem supermercados e peixarias e oferta produtos congelados. Bom, no mais, eu só tenho a agradecer a atenção de todos e agradecer ao professor Milton Silva Júnior pelo convite. É sempre um grande prazer poder estar contribuindo, e muito obrigado pela oportunidade. Fazer um teste com todos aqui. Boa noite para vocês. Tá ótimo. Tela cheia, tá ótimo. Pode meter bronca aí. Eu apareço para vocês ou somente a apresentação? Tá visível, tá visível. Bom, pessoal, então, para quem não me conhece, eu sou o professor Lian Brandão, né? Sou engenheiro de pesca formado na UFRA, antiga FICAP, né, em Belém do Pará. E após me formar, eu fui fazer minha pós-graduação, meu mestrado, doutorado em Manaus, no INPA, né, onde eu
presidi lá de 2004 até o início de 2010. E nesse período, na verdade, eu trabalhei, minha área de atuação, mais especificamente, foi na nutrição de peixes e, mais especificamente ainda, com o tambaqui. Certo? Então, no ano de 2010, eu fui aprovado no concurso público para professor do Instituto Federal do Pará, onde eu tenho atuado desde então em várias modalidades de ensino, né? Como preconiza a carreira BTT. Então, eu sou professor de ensino médio, onde eu ministro disciplina de piscicultura. Na graduação, nós temos aqui no Instituto Campus Castanhal o curso de tecnólogo em aquicultura e o curso de engenharia de pesca. E no nosso programa também de mestrado, né, nossa pós-graduação, eu sou professor do quadro permanente em desenvolvimento rural e gestão de empreendimentos agroalimentares. Bom, preparei uma apresentação aqui relativamente breve, que o tema é o mercado da piscicultura no Brasil e suas perspectivas de exportação. E, primeiramente, iniciar saudar todos os alunos aí do curso de agronomia, né, do centro universitário. O nosso conceito, né, basicamente, de aquicultura, que é a criação de todo e qualquer organismo aquático que tenha sua vida toda ou parcialmente na água. É interessante frisar que essa atividade hoje ela é o ramo de produção de alimento de origem animal que mais cresce no mundo, conforme vocês podem estar visualizando esses dados que foram publicados pelo Fernando Kubica, né, na Panorama da Aquicultura. E se a gente for fazer aqui uma analogia, né, com as outras culturas, a gente pode observar aqui que a bovinocultura tem um crescimento de 5,1% no período de 2004 a 2014. Estamos falando aí num período de 10 anos. Né? A gente pode fazer uma outra analogia aqui com a suinocultura, um aumento menor ainda de 2,9%, a criação de frango em torno de 4%. E aqui a gente já nota um aumento bem maior, né, quando a gente fala da aquicultura, com a criação dos organismos aquáticos, e mais especificamente ainda da piscicultura e mais ainda da tilapicultura, né, que hoje desponta aí no cenário. Eu vou mostrar para vocês, e eu acho que muitas das coisas que o professor Marcos Brabo já falou anteriormente eu corroboro, né, então a gente visualiza isso aí claramente, que hoje a nossa área de atuação aqui, a aquicultura, está crescendo de forma bem interessante, não só no país, muito em vista por conta desses dados que vocês podem observar. Se a gente pegar esse histórico, né, eu acho sempre interessante a gente falar um pouquinho da pesca. Eu não vejo como desatrelar a pesca da aquicultura, né? Então, se a gente for ver aí, mais ou menos por volta de 1985, aqui começou a praticamente estagnar a nossa pesca, né? Como a gente sabe, começou a ocorrer um incremento no esforço de pesca, né, nas capturas, e hoje o estoque não estava conseguindo mais se manter. Muitas das vezes está entrando em colapso. Se nós formos observar aqui em azul, nós estamos com um crescimento muito interessante, né, muito visível da aquicultura, né, que nos mostra aqui que é uma área de atuação bem promissora no mundo, como dados recentes aqui, como vocês podem observar, da FAO de 2018. E se a gente for falar um pouco sobre produção, hoje o que as atividades de pesca e aquicultura correspondem em termos financeiros, né, no comércio internacional, vocês podem observar aí em torno de 60 milhões de toneladas, né, movimentando aí aproximadamente 143 bilhões de dólares. E uma outra situação que é recorrente também, que a gente não pode deixar de falar nessa parte introdutória, que é o aumento da população mundial, né? Conforme dados aí que vocês podem observar das Nações Unidas, que hoje, atualmente, nós estamos com 7,7 bilhões de indivíduos, né? E com dados de previsão aí de 9,7 bilhões de pessoas em 2050, e esse povo precisa de alimento, né? E hoje a gente sabe que existe uma corrente muito forte a nível mundial em busca de alimento de qualidade. E nós sabemos, né, que o pescado atende plenamente às exigências nutricionais do ser humano. Nós sabemos que é uma carne que atende bem à questão proteica, pois possui os aminoácidos essenciais, né, baixo teor de gordura,
Então, é uma carne que faz bem à saúde, conforme todas as pessoas hoje têm visualizado, inclusive seus resultados. Eu coloco aqui algumas das espécies, né? Vou focar em três, a princípio, as espécies nativas, o tambaqui, o pirarucu, e vamos falar também da tilápia. São as três que a gente vai versar um pouco. Aqui eu coloquei algumas fotos interessantes, né, do tambaqui em diversas fases. Esse exemplo aqui de baixo, vocês podem observar, um dos maiores já capturados, ele tem 39 quilos, foi encontrado lá em Manaus. A gente sabe do tambaqui, da potencialidade dele, eu acho que o professor Bravo já reportou isso muito bem, então não vou me ater a falar das características dele, né, valor comercial. Temos que ressaltar, fazer um parêntese, eu acho que ele colocou também com relação à aceitação desse pescado, que é muito grande, principalmente aqui na região norte, né? Eu acho que assim, a aceitação dele é muito grande. Eu morei em Manaus, como eu falei para vocês, por aproximadamente 8 anos, e lá o pessoal tem hábito de comer peixe pelo menos 3 a 4 vezes por semana, né? A quantidade de peixarias que você encontra na rua é muito significativa. E lá existe a aceitação de tambaqui, por exemplo, de 500 gramas, que é o tambaqui curumim, coisa que a gente não observa, por exemplo, aqui no meu estado, aqui no estado do Pará. A gente fez um questionário aqui na região metropolitana de Belém, englobando 11 municípios, com aproximadamente 850 pessoas entrevistadas, e a gente viu que a aceitação dele é a partir de 2 quilos, né? Então, isso muda de região para região. Coloquei essa foto também, que eu acho bastante interessante, até 2 colegas meus contemporâneos aqui de doutorado, Marcelo e o Reinildo, que esse foi o maior exemplar já registrado, né, em fotos de tambaqui, com 45 quilos. Então, quando a gente observa lá aquelas literaturas falando anteriormente em 30, hoje nós já temos exemplares aí registrados. Esse, inclusive, está na coleção do INPA. Certo, pessoal? Lá em Manaus. A outra espécie, também com muita... Alô? Estão me ouvindo? Positivo. Certo. Outra espécie bastante promissora é o pirarucu, né? O arapaima gigas tem a carne bastante apreciada. Ele cresce muito bem, chega a 200 quilos, pode alcançar aí 3 metros. Ele é um peixe ictiófago, isso, de certa forma, encarece a produção dele, pois ele necessita de alto teor de proteína, né? E a gente sabe que a proteína é o mais caro na ração, e a ração representa até 80% dos custos de produção total na aquicultura. Então, isso, de certa forma, exige um pouco mais de tratamento e cautela para que não haja gasto excessivo com a alimentação. Bom, hoje nós encontramos indivíduos de até 14 e 15 quilos, já vi relatos também no primeiro ano de cultivo. E geralmente, em torno de 40 a 50 quilos, eles estão aptos a reproduzir. Aqui mais algumas fotos. Ele apresenta respiração aérea, aceita bem a ração, né? Apesar dele necessitar de treinamento alimentar, tem desovas parceladas. Ele é um peixe relativamente resistente ao manuseio, apresenta aí um bom rendimento de filé, baixo teor de gordura e ausência daquelas benditas espinhas em formato de Y. Só um parêntese aqui na foto abaixo, que isso foi até tema, não sei se alguém que está presente participou da live que nós realizamos com a pesquisadora da Embrapa, Patrícia Maciel, falando sobre bem-estar animal, né? Que infelizmente hoje ainda não temos uma técnica definitiva, né, para fazer a insensibilização e abate desses animais. Eu presenciei isso aqui certa vez lá no Amazonas, e é uma situação bastante complicada que ainda precisa, no meu entendimento, de bastante estudo e reflexão, porque são cenas realmente fortes quando a gente fala de abate de peixes. Bom, aqui alguns dados, né? Na natureza, ele tem o hábito de comer principalmente curimatã, acará, zaracu, né? Piau. E aqui em cima, como vocês podem observar, a frequência com que ele vai à superfície para respirar, conforme seu tamanho. Mais algumas fotos. Ele na natureza, quer dizer, ele como está em cultivo, ele tem o hábito de fazer ninhos, como vocês podem observar aqui. Também são circulares,
lugares, quem já teve a oportunidade de entrar em viveiros com pirarucu, já deve ter observado, geralmente esses viveiros eles são nos cantos, né? E é bem notável quando você está andando, você observa os círculos, que é onde eles geralmente fazem um ninho, então fazem o cuidado parental, que é a proteção da prole. Mais algumas fotos. Ele é comercializado a partir de 1,5 m, e nós não podemos deixar de falar, né, dessa situação dos acordos que existem para a comercialização. Isso é muito comum ali para aquela região de Santarém, Juruti, Belterra, lá para Manaus, também ali na região de Mamirauá, existem os acordos para a comercialização da espécie. Mais algumas fotos. Ele é bem utilizado totalmente, né? Até a língua dele o pessoal utiliza, né, para fazer adereços. Aqui as escamas também, como vocês podem observar. Mais algumas fotos, né, dos ovos deles, da eclosão das larvas, eles após 10 dias. E aqui alguns dados, né? Aqui, ó, 46 ovos por grama, sendo um total de 9.200 ovos. Geralmente tem mortalidade aproximada aí de 30%. Mas, enfim, eu citei aqui algumas das 2 principais espécies cultivadas, né, na nossa região, na região norte. E o tambaqui, como no Brasil todo, né, ele é um dos mais expoentes aqui, se não o mais expoente à espécie nativa. E algumas notícias relatam aqui o consumo nunca foi tão alto no Brasil. Dados aqui de 2018, abaixo aqui, aumento no consumo do peixe entre os brasileiros impulsiona o nosso mercado. Isso é muito variável, tá, pessoal? Nós temos algumas regiões do Brasil, como eu sempre falo, eu já tive a oportunidade de trabalhar por 3 anos no Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, ministrava vários cursos pelo interior do Amazonas, né? Tive a oportunidade de visitar vários, Tefé, Carauari, Coari, Nhamundá, Uarini, enfim, vários. E tive a oportunidade também de morar com esse pessoal, com muitos pescadores, vários alunos, por 30 dias. E eu sempre relato que, muitas das vezes, quando nós estamos afastados desses centros urbanos, no café da manhã a gente já come peixe, né? Café da manhã, peixe, no almoço é peixe, à noite é peixe. Então, uma pessoa dessa certamente come mais de 365 quilos por ano, né? Agora, quando a gente vai chegando para próximo dos centros urbanos, essa média cai porque nós temos outras opções de alimento, né? Tem todas as variações aí de carne, enlatados, embutidos. Então, essa média cai. Tem estudos aí, professores que já citaram que aqui na região amazônica nós comemos em média 50 quilos de peixe. Tem outros estudos que falam de 25, de 20, mas de certa forma nós estamos acima do que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde, que diz que o ideal é 12 quilos por habitante ano. Hoje no Brasil, como eu falei, isso é muito relativo. Nós temos regiões que o consumo é menor, né? Em torno de, hoje a média do Brasil é de 9,5, apesar destes dados que vocês estão vendo na tela, que anos atrás esse consumo estava na faixa de 5,5 a 6, né? Então já mostra aí um certo aumento. Aqui outras informações, né? Uma das coisas que eu sempre falo aqui com os meus alunos, com os nossos estudantes e até nesses seminários que a gente participa, é que nós, como profissionais, temos que começar a desenvolver atividade, falar mais sobre aquicultura, estimular o consumo, estimular a assistência técnica a chegar nesses produtores para evitar aquele famoso off-flavor, que é o gosto de barro, que ainda existe em muitas regiões, que são as questões culturais que são pertinentes aqui, né? Muito recorrente. Quando não é criado de forma correta, né? Principalmente com água parada, que ela vai se tornando aquele esverdeado com muitos nutrientes, isso favorece a proliferação de determinado tipo de algas que geram as substâncias lá, geosmina e isoborneol, que acarretam naquele gosto de barro. Certo, pessoal? Então vamos dar continuidade, né? Porque o brasileiro come menos peixe do que a média mundial. Como eu falei anteriormente, né? Isso depende muito do acesso, né, a outros tipos de carne, a outros tipos de alimento, e também questões culturais, como eu sempre falo. Eu vi algo semelhante, eu acho que dados, né, relatados anteriormente pelo professor Brabo. Nós não temos muita literatura disponível
até hoje, né? Eu sou formado há praticamente 16 anos e nós não temos muito material ainda disponível quando a gente compara com outras profissões, né? Que tem livros e livros e livros e livros. Hoje nós temos 2 ou 3 ou 4 literaturas aí que são responsáveis por nos fornecer esses dados, que muitas das vezes eu acredito ser muito abaixo do que realmente a gente tem disponível, né? E produz. Eu falo isso porque eu já trabalhei em censo, eu trabalhei no censo de 2010, eu visitei para mais de 93 propriedades aqui na nossa região e muitas das vezes vários produtores nem nos deixavam entrar porque pensavam que nós éramos de órgão de fiscalização, algo nesse sentido. Então a gente não conseguia computar a produção, apesar de saber que eles realmente estavam produzindo. E conforme solicitado aí pelo Milton, a gente vai fazer aqui uma avaliação dos dados até então que nós temos, né, como vocês podem visualizar aí, são dados recentes, né, balança comercial aí de 2019, foram publicados. E a gente pode observar que fica a pergunta, né, nós somos um país que importa ou exporta? Conforme vocês podem visualizar, o Brasil é um país ainda que importa. Apesar de vocês visualizarem que nos últimos 2 anos, de 2017 para 2019, nós tivemos uma redução dessa importação, que eu vejo como algo já promissor, né? Aliado a uma exportação, que vocês podem visualizar, que está aumentando, na ordem de 20% nos últimos 2 anos. Então, a tendência é que daqui a alguns anos isso tende a diminuir esse déficit que nós temos atualmente, né, conforme esses dados que são visíveis. Hoje, eu fiz aqui uma compilação para vocês, para facilitar, e reitero a fala do professor Brabo, eu vou deixar os slides também à disposição de vocês, certo? Com relação ao histórico das importações, pelo menos dos últimos 3 anos, né, com relação aos pescados e os países e as principais espécies. Vamos lá, se a gente for falar hoje, o Brasil importa principalmente o salmão do Chile, né? Importamos a sardinha congelada, na maioria das vezes, do Marrocos, que até certos dias atrás estávamos impossibilitados de exportar para lá, mas agora saiu um certificado nosso, onde nós vamos também adentrar, que é um país que consome bastante pescado, bem como a China, como o professor Brabo falou anteriormente. Nós importamos também bastante a merluza. A gente viaja pelo Brasil, a gente vai no Distrito Federal, a gente vai em Goiânia, né, no Ceará. Em vários locais a gente encontra esse peixe que é importado da Argentina, que é a merluza, está presente em vários supermercados, inclusive aqui em Castanhal, onde eu resido, nos diversos supermercados. Importamos também da China, isso está em ordem decrescente, tá, pessoal? Vocês podem visualizar. Filé congelado, a polaca, a merluza, o bacalhau, a lula, apesar de vocês observarem que antigamente nós importávamos mais da China, né? E isso está reduzindo, como vocês podem observar. Reduz o da China, mas está vindo mais merluza agora da Argentina. Vietnã, que é um grande exportador de panga, hoje nós temos dados aí aproximados de uma produção mundial de 2,6 milhões de toneladas de panga, sendo que metade disso aí é só do Vietnã. A gente vai falar mais um pouco sobre isso lá na frente. Prometo não me estender muito, tá, pessoal? Importamos também da Noruega o bacalhau, de Portugal, o bacalhau e todas as suas variações, as 4 espécies, o cação e conservas. E o Equador, porque existe um acordo no Mercosul que facilita a entrada de muito atum, né, em conservas e também a matéria-prima. Aqui o cenário de exportações, como eu falei anteriormente, estava presente no gráfico anterior. Como vocês podem observar, o título é Exportação Total de Pescados. E a sigla do CAP 03 e CAP 16 são de moluscos e crustáceos. Então, no total, aí nós temos hoje um incremento de aproximadamente 15% a 20% de 2017 para cá, que é um cenário animador, né? E quando a gente fala de exportação, eu achei interessante também colocar quais são os principais estados aqui, né, que nós temos no Brasil, que exportam, com destaque aí para o Ceará, né? Depois o nosso estado aqui, o estado do Pará,
conforme vocês podem visualizar abaixo, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia e os outros estados como um todo. No Ceará, hoje a lagosta representa 65% dos produtos que estão sendo exportados, o pargo com 13% e o atum com 12%. Aqui no Pará, o destaque seria para o peixe seco, salgado, caldas, bexiga natatória, que tem um mercado muito grande, né, para o exterior, porque o pessoal chama aqui de grude, eu não sei se alguém aí já ouviu falar desse termo, mas tem um grande valor comercial, né? Pargo também, com destaque, outros pescados, enfim. Santa Catarina, com ovas de pescado, com 21%, lembrando que principalmente ovas de tainha, né, que o pessoal exporta muito para a Europa, principalmente. Lá existe uma aceitação muito grande, principalmente na Itália e na França, de aproveitamento dessa ova de tainha, que eles deixam desidratando por 4 a 5 dias para utilização, e lá é considerado uma iguaria, tem alto valor comercial. Bem como conservas de atum, raias, outros peixes aí congelados, né, e corvina, como eu falei. Aqui o nosso panorama internacional de exportação. Hoje o nosso mercado mesmo que absorve o que estamos exportando é os Estados Unidos, né, disparado, como vocês podem visualizar. Depois nós temos aí China, Hong Kong, entre outros, né, também com destaque aqui esse outros entre a Europa e a África. E eu separei aqui também um destaque para a tilápia, que eu concordo plenamente aí com o que o professor Marcos Brabo falou anteriormente, que hoje eu vejo como o nosso futuro carro-chefe, né? Que eu sinto falta aqui no Brasil é que nós estamos precisando ainda de um protagonismo, de uma espécie protagonista, como nós temos no Vietnã, o panga, né? Como nós temos em vários países a tilápia. Nós temos ainda um predomínio, um protagonismo, apesar de toda a extensão territorial abissal que nós temos, comparados com outros países que exportam, às vezes, mais do que o dobro e são menores que estados nossos. Então, isso para mim é um contrassenso. E eu acredito, né, eu sempre falo isso, eu acredito que a tilápia é um peixe que pode ocupar esse protagonismo aqui no nosso país, né? Conforme vocês podem observar aí, esses dados são relativamente animadores, né? Ainda são incipientes, são baixos, são pequenos, mas se formos observar de 2018 para 2019, tivemos um crescimento de 51%. 51% em um ano, né? E 92% dessas exportações são para os Estados Unidos, né? Como eu falei, e os outros 8% para o Canadá, né? Muito se deve também a essa questão do FOB, né? Que é Free on Board, né? Que é uma taxa que o governo está dando agora desconto com relação à questão de as obrigações do exportador. O FOB é a obrigação do exportador de colocar a mercadoria no navio. A partir do navio ou do avião, o comprador assume o risco. E tem umas outras categorias também, que é o Cost, Insurance and Freight, que é o custo, seguro e frete, onde o exportador se responsabiliza até a entrega, até a chegada do porto de destino, né, do destino final. Então, são categorias aí que a gente precisa trabalhar um pouco mais, além da taxa cambial, para que a gente consiga cada vez mais almejar voos mais elevados, né? Porque nós temos potencial para isso. Né? Nós podemos observar aí a piscicultura no decorrer desses últimos anos, de 2014 para cá, um aumento aí de 25%. Né? Lembram lá do início, quando eu fiz o comparativo com outras culturas? A aquicultura, a piscicultura estão com dados bem promissores, né? O que nos mostra o nosso potencial. Algumas notícias aqui, como vocês podem observar, a produção de peixe chegou aí a 722 mil toneladas em 2018, né? O resultado é 4,5% superior ao ano anterior. E a produção de tilápia avançou 11,9%, representando aí 57% do que produzimos hoje no Brasil. Isso é animador? Sim, mas como eu falei, é incipiente, é muito abaixo do que nós podemos. Então, precisamos de profissionais
que incentivem, que fomentem, que liderem essas espécies, né, com responsabilidade, com sustentabilidade, mas que nós temos como fazer essa produção aumentar e muito. Mais alguns dados aqui também foram retirados recentemente do anuário aí da piscicultura de 2019, e nós temos um retrato, né, de como está a produção, e reitero, no meu entendimento, com dados ainda abaixo, inferiores ao que nós realmente temos, né, como produção. Se vocês forem observar aí, pessoal do Centro-Oeste, né, pessoal aí de Goiás, Distrito Federal, hoje representa 15,5% do que é produzido, né? Se formos fazer uma analogia aqui, o estado hoje que está produzindo mais é o sul, né? O estado não, desculpem, a região sul. Seguido pela região norte, né? Muito também por conta de Rondônia, que está produzindo bastante peixe nativo, né? Muito tambaqui. Depois, a região nordeste, né? Também está exportando bastante. Tem produção de tudo no nordeste, porque também tem todos os tipos de água doce, salgada, salobra, enfim, isso oportuniza uma série de cultivos, né? E a região centro-oeste também, com a produção de várias espécies, como surubim, tilápias, entre outros, que é a principal, inclusive, a tilápia, na região centro-oeste. Como eu falei, mas as notícias, né, do anuário, que a produção cresceu, aí atingiu os 722. Hoje, nessa perspectiva, nós podemos observar essas como as principais espécies, a tilápia, em grande parte, como eu falei, representando a maioria das espécies até então de peixes cultivados. Em seguida, o tambaqui, temos também o camarão, temos os híbridos, né, que apresentam algumas características de desempenho, muitas das vezes, que aliam o melhor das duas, né, como, por exemplo, tambacu, o pessoal tem utilizado muito por se adaptar bem ao frio e, segundo alguns produtores, apresentar um crescimento melhor, né? Temos a tambatinga, temos ostras, carpa, enfim, várias espécies aí que merecem destaque, mas não vamos nos alongar. Isso aqui é um breve histórico, se nós formos fazer, já puxando um pouquinho para falar dos estados, nós observamos aqui, olha, esses são dados de 2004, vocês podem observar que aparece Goiás aqui, olha. Em nono lugar no ranking de produção na aquicultura no Brasil, em nono, isso em 2004, com 3% do que era produzido. O Pará nem aparecia aqui, né? Eu falo do Pará porque estou aqui, e naquela época, quando estava formando, essa era a nossa produção, 0,1% do que era produzido no Brasil, ocupando a 21ª posição no cenário nacional. Aí vamos lá, chegando mais próximo aqui dos dias atuais, o Pará já subiu aí de 21º para 14º. Se nós formos ver aqui, Goiás está em 11º, né, no ranking de produção, sempre ali nessa faixa. E agora os dados mais recentes, né, se nós formos fazer o comparativo, o Pará subiu mais ainda, agora está em 11º, né, quando a gente faz aqui comparativo lá atrás de 2004, que era o 21º, subimos bem, então, de produção. Sinal de que as coisas estão alavancando para cá. E aqui, Goiás caiu de 2017, chegou aqui a sexto no Brasil, com 33 mil toneladas, e caiu um pouco para 30 mil. Né? Existiu, assim, muita gente fala da crise que nós tivemos hídrica, nós tivemos muitos problemas, né, por questões também políticas, questões de desemprego, teve greve de caminhoneiro, teve uma série de situações aí que ocorreram que, infelizmente, resultaram em um declínio. Muitas das vezes aqui, pela literatura que a gente observa e os dados que nós temos, o Brasília, o pessoal tem um consumo muito grande de pescado. Eles têm uma demanda muito grande do pessoal aí de Goiânia, né, de Goiás, porque infelizmente, eu vi que muitos produtores da região de vocês, eles falam que não tem frigorífico, né? E isso é importante para a cadeia produtiva. Vários relatos que eu andei vendo, né, e observando falam com relação ao frigorífico, apesar de vocês terem polos, né, de produção de grãos, ter fábricas de ração, que isso é um ponto muito positivo. Por exemplo, nós importamos ração aqui no nosso estado, de vocês, aí no Centro-Oeste, isso encarece para cá. Então,
tem que ver realmente o que está acontecendo na região, qual é o grande gargalo, porque potencial vocês têm e muito. Né? Envolve aí pelo menos 4 bacias hidrográficas. Então, vocês estão no local estratégico, né? Aí no centro do Brasil. Então, facilita o acesso para todos os locais, né? Diferente daqui da região amazônica. Né? Então, isso, querendo ou não, é um facilitador e uma coisa estratégica que tem que ser trabalhada para políticas públicas serem implementadas na região de vocês, certo? Aqui os dados, né, conforme eu falei, e a ordem dos estados, como vocês podem observar, Paraná em primeiro, São Paulo em segundo, Rondônia, Mato Grosso, Santa Catarina, Maranhão, Minas Gerais e Goiás em oitavo. E hoje nós podemos ver que esse é o balanço que está ocorrendo, como foi dito pelo professor Brabo anteriormente. Houve um declínio de 7% de 2017, né, para cá. Eu já falei um pouco sobre motivos prováveis motivos que levaram a isso. E as principais espécies produzidas, né, com destaque aí para tilápia, tambaqui, tambatinga também, o pessoal está produzindo por aí. Carpa, truta e o panga, que também já chegou no Centro-Oeste. Isso é uma das coisas que eu sempre falo e gosto de fazer essa analogia, porque eu coloco aqui as extensões territoriais. Me desculpe que eu não coloquei aqui o do estado, né, de vocês, mas eu sei, são 340 mil quilômetros quadrados, né, o estado de Goiás. Olha aqui o nosso estado do Pará, apresenta 1.250.000 quilômetros, que, na verdade, dariam 4 estados, né, de Goiás. Aí. O estado de Goiás, se vocês forem observar, ele é maior que o Vietnã. Ele produz mais do que o Brasil inteiro. Né? Então, olha aqui, os maiores produtores hoje, se nós formos observar aqui, Vietnã, Chile, Japão, Portugal, Egito, né, que produz sozinho o dobro de tilápia que nós produzimos. É impressionante, eles só têm o Rio Nilo lá. Não que o Rio Nilo seja pequeno, mas se nós formos fazer um comparativo com toda a nossa extensão aqui que nós temos e potencial hídrico, infelizmente, ficam os dados aqui, né? Então, fazendo até um comparativo com os outros estados, né, fica essa observação do potencial que nós temos, né, de extensão territorial, de solo, de água, abundância, enfim, coisas muito positivas. Né? Eu vejo somente que nós temos que trabalhar também o consumo, como eu falei lá no início, o consumo do pescado. Já finalizando, chegando aqui pelo final, a gente já vai observando coisas que ocorrem não somente aqui na nossa região, né, como os dados que eu vou mostrar em seguida foram publicados também em 2015 pelo pessoal da Aquimagem. Né? Então, isso aqui foi de um colega nosso, o Beto, da Emater, né? O Carlos Roberto. Ele mostra aqui que hoje nossos principais entraves para crescimento da piscicultura no nosso estado, né? Eu falo nosso estado porque, pelo que a gente visualiza, é isso mesmo, não somente no Nordeste. É assistência técnica, financiamento, ração que chega a custar 80%, comercialização, que também é um entrave. Muitas das vezes o produtor chega lá e esbarra na hora de vender, produz, e na hora de vender não tem comprador. Às vezes isso aí ocorre. Né? Questão de estrutura e outras pessoas que não souberem informar. E aqui outros dados, né? Como eu falei, dados recentes também, de 2015, que relatam as principais dificuldades e fatores que limitam aí a expansão da atividade no Brasil. Custo alto de produção, e quando a gente faz o comparativo e a gente observa nos diálogos que nós temos aí no dia a dia com os produtores, que a criação de tambaqui, em comparação com a tilápia, é muito cara, é muito mais caro, né? Eles falam que o ciclo do tambaqui é de 1 ano, então imagina para o produtor lá gastando dinheiro todo mês e só ter o retorno disso após 1 ano. E na tilápia, né, esse retorno voltar com 5, 6 meses, porque tem mercado. O pessoal come tilápia aqui com 500 gramas, 400 gramas. Então, é um peixe sensacional, não tem aquela espinha Y, não tem excelente rendimento de filé, né, em torno de 40%, 45%. E, enfim, eu vejo muitas potencialidades. Como vocês podem observar também aqui pelo outro lado, as dificuldades, né, são recorrentes em todo o Brasil e, enfim, a gente acredita que podemos melhorar e muito a partir do momento de implementação de políticas públicas, a partir
do momento que a gente colocar mais peixe na merenda escolar, que eu vejo que é uma grande alternativa que a gente tem para fazer crescer cada vez mais a nossa atividade. No mais, eu agradeço o convite mais uma vez, Milton, e agradeço a presença de todos que tiraram uma horinha do tempo para ficar presentes aqui conosco.